Olá, turma. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu estou esperando Nara entrar também para a gente a gente compartilhar a tela e a gente começar a nossa live. Thaisa, Renata, Carmen, Ana Rosa, Pastora. Que alegria, gente, ver todo mundo aqui em peso. Eu acho que já tem uma solicitação aqui de Nara. Não, ainda não. Deixa a Nara entrar que a gente vai dar início. Pessoal, a ideia dessa live, na verdade, é assim, a gente vai fazer uma série de lives falando sobre esse novo momento da arte terapia, né? A gente está vivendo um momento novo, um momento inédito. A arte terapia ela sempre foi muito presencial, a gente trabalha com essa coisa da materialidade das produções e recentemente a Albaate lançou um documento liberando o atendimento em arte terapia e a gente ficou assim, tentando se adequar, imaginando formas de fazer, e a ideia é justamente essa, é que esse espaço aqui seja um espaço de troca, onde a gente possa conversar, trocar informações, trocar figurinhas. Hoje a gente vai estar recebendo daqui a pouquinho Nara, eu estou só aguardando ela entrar. Nara foi a presidente das BART na gestão passada, antes de mim, uma pessoa maravilhosa, que está trabalhando com arte terapia online. A gente tem também outras pessoas que já confirmaram a participação aqui. A gente tem nossa querida Thaisa de Aracaju, que inclusive está aqui online também com a gente. Ela vai ser a nossa próxima convidada. Carla Maciel, nossa professora aqui do curso de arte terapia em Salvador, ela também confirmou, ela vai fazer uma live com a gente. Então a ideia é a gente fazer uma série de lives onde a gente possa trocar experiência, trocar ideias. E a ideia disso aqui mesmo é que a gente faça um espaço de troca. Então, se durante a live a gente preparou mais ou menos aqui alguns passos, alguns tópicos que a gente quer falar, mas se durante a live vocês tiverem perguntas, sabe? Mesmo que não esteja dentro aqui do que a gente preparou, no que a gente puder ajudar, a gente está aqui para pensar juntos, para enriquecer. A ideia é essa, que isso seja um espaço de troca, tá? Eu vi que Nara entrou aqui, deixa eu aceitar aqui, pronto. Eu já aceitei a solicitação dela, estamos só aguardando ela entrar aqui. Pronto. Olá, Narinha? boa noite, Vini. Ia. Que alegria te receber aqui. Eu Pois estava é. falando sobre essa iniciativa de fazer essa série de lives, né? Silvana, que alegria te ver aqui também. A iniciativa de fazer essa série de lives. Ó, gente, eu estou muito feliz, assim, porque é tempo Pois que a gente não é, vê, gente. que não abraça, então a gente está juntos aqui. E aí, assim, já entrando mesmo na live, a proposta dessa primeira live, eu quis convidar a Nara, porque, assim, primeiro eu quero honrar as pessoas que passaram antes de mim, sabe? A gente está aqui nas BART, mas a gente está aqui porque tem uma gestão que precedeu a gente, que fez um trabalho maravilhoso. Então, eu quero honrar essa gestão que passou. Eu conheço também o trabalho de Nara, já participei de oficinas com Nara, de cursos com Nara, acredito muito no trabalho dela. E é uma pessoa, assim, que eu acho que tem muito a contribuir com a gente, não só nessa questão, mas em outras questões também. Já estou deixando aqui aberto o convite para lives futuras, para a gente falar sobre relações de raça, não é? E trocar figurinhas aí em outras questões. Mas assim, então, já entrando na live, a proposta é uma série de lives. Essa primeira a gente está recebendo Nara. Essas lives estão nascendo em comunhão com o documento que foi lançado pela UBAAT. Quem ainda, se você é arte terapeuta e não tem acesso a esse documento, você pode mandar um e-mail para asbart.ba@gmail.com que a gente envia esse documento. Esse documento também está no site da UBAAT. Você pode entrar lá. Ali tem algumas orientações básicas para as pessoas. E uma das coisas também que é importante é que, assim, os arteterapeutas estão liberados, somente arteterapeutas, né? Então, quem é estudante teve que interromper um pouquinho aí do estágio. Os arteterapeutas estão autorizados. Agora, é pedido ali que seja feito um cadastro. Então, eu quero pedir aos arteterapeutas aqui da Bahia, das BART, que se cadastrem. A gente tem algumas pessoas que já se cadastraram, e tem muita gente que ainda não preencheu.
E a gente está recebendo também pessoas, né, que estão pedindo indicações de atendimento e a gente está mandando, vai ser de acordo com esse cadastro. Então, a gente mandou para todos os associados a ficha de cadastro, um cadastro online. Quem não recebeu, manda para a gente, asbart.ba, eu vou fixar o e-mail aqui quando Nara começar a falar. Então, é mais ou menos isso aí. Nara, eu queria começar, então, assim, o nosso bate-papo. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são arteterapeutas, mas eu sei também que tem algumas pessoas aqui que não são arteterapeutas. Então, eu queria só que, assim, de forma bem breve e pontual, você falasse um pouquinho sobre a sua visão, seu entendimento do que é esse processo de arteterapia. E depois disso, a gente vai falar assim, ó, sobre essa angústia, esse momento novo, o que que Nara está fazendo, o que é que eu estou fazendo, como se reorganizar, a questão técnica, a gente vai dar sugestões de atividade. Então, fica com a gente aqui na live que tem muita coisa boa. Ó, rapidinho, Márcia Aguiar está perguntando para que serve o cadastro. O cadastro é uma exigência da Albaate. A Albaate está pedindo que os arteterapeutas que estejam atendendo online se cadastrem junto às suas associações. Então, quem é aqui da Bahia, as BART criam um formulário digital. Eu sei que tem outras associações no país que estão fazendo esse cadastro de outra forma, mas procure a sua associação e se cadastre. Nara, então vamos abrir a palavra. Me fala um pouquinho assim do que você entende do processo. Que alegria, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, gente, boa noite, né? Primeiramente, agradecer às Bart pelo convite, né? Essa casa que é para atender, né? Nós, arteterapeutas aqui da Bahia. Agradecer a presença de vocês, né? Eu vi ali Dina, que nem é arteterapeuta, mas está participando aqui com a gente. Obrigada, Dina, pela presença. Agradecer às colegas que estão aqui, ao pessoal das Bart que está aqui também, Lena, Carla, Carol, Sil, né? Agradecer a presença de vocês, porque além de falar sobre a arte-terapia, né, que a gente vai falar um pouquinho inicialmente, o objetivo é que a gente possa falar com vocês que são profissionais, né, e que estão aí atuando nesse momento de crise. Sou arte-terapeuta há mais ou menos 3 anos e, como o Vini falou, trabalho com relações raciais também, né, tenho pesquisado sobre relações raciais e venham pesquisando para tentar fazer o link, né, sobre como utilizar a nossa herança ancestral, né, as nossas possibilidades, como é que a gente pode usar tudo isso que é nosso de herança ancestral no setting terapêutico. Então, a arte-terapia para mim, né, eu acho que tem uma descrição maior, né, que é a questão da gente poder despertar aquilo que está adormecido, né, despertar a criatividade que está adormecida dentro da gente. E já falando que essa criatividade, a gente não está falando só sobre pintar, sobre produzir arte em si, esteticamente, né, a gente também vai acabar despertando isso em algumas pessoas, mas que a intenção da arte-terapia é despertar o criativo, né, as possibilidades de transver as situações da vida, de ressignificar as situações da vida, fazendo o link, no nosso caso, né, que formamos aqui pela Bahia, pelo Instituto Jungiano, fazendo o link com a psicologia analítica, que é a psicologia simbólica, e entendendo como é que esses símbolos que vão emergindo do inconsciente a partir das produções vão dialogando sobre esse cliente, né? E aí a gente poder não só falar através da arte, mas também poder não só falar o que está preso e o que dói, o que é difícil de falar, né, mas também poder entender o que vem do inconsciente através dessas produções, né, Vini? Isso. E aí eu quero pegar esse gancho nessa sua fala para trazer uma questão que, assim, ó, muitos arteterapeutas têm se sentido angustiados com esse novo momento, né? Porque a gente trabalha com a materialidade, assim, né? O desenho, a pintura, a arte-terapia hoje ela ainda é muito voltada para as artes visuais, embora a gente saiba que a gente tem outras formas de expressão, mas e aí a gente foi pego de surpresa. Eu mesmo, assim, quando começou a quarentena, eu fiquei pensando, não, vai durar 15 dias, um mês, a gente volta à normalidade, se é que a gente vai voltar a algum tipo de normalidade, né? Mas, e aí todo mundo tem muito angustiado mesmo. Como é que você recebeu isso? Né? Como é que você viveu? Você se sentiu assim também? E como é que você está lidando com isso? Com essa angústia desse novo, desse desconhecido? Uhum.
Eu me senti muito, muito angustiada inicialmente, né? As pessoas próximas que eu tenho conversado ouviram muito a palavra congelamento da minha parte, porque foi assim que eu me senti, principalmente na primeira semana, eu me senti meio congelada, né? E aí, quando eu vi que realmente não tinha jeito, que a gente realmente precisava ficar em casa, que era protetivo para a gente, para os nossos clientes, né? A gente se manter em casa, veio esse congelamento e eu comecei a informar os clientes isso. Eu acho que a receptividade dos clientes em relação a essa possibilidade de fazer em casa, né? Que não foi inicialmente a grande maioria, né? Foi cerca de 50% só inicialmente. Eu acho que me acalmou um pouco, né? Por entender que teriam pessoas que estavam disponíveis para se engajar nisso. E aí acolher essa angústia, né? Porque eu ouvi de uma amiga que eu já estava tendo que dar conta de muitas coisas naquele momento, né? Que estava tendo que dar conta da minha segurança, enfim, da segurança da família, de poder manter a casa, enfim, outras coisas mais, né, da vida pessoal, e que aquilo que eu estava fazendo já era tudo. Eu acho que é bem por aí que a gente vai meio que olhando para esse lugar da angústia, né, se acolhendo, entendendo que é normal nós terapeutas também nos sentirmos congelados, que é normal a gente sentir angústia, que é normal a gente se sentir sem né, instável emocionalmente, porque é uma situação nova, né? Eu acho que mesmo para a gente que está em processo terapêutico, é normal e que bom que a gente pode sentir isso no corpo, né? Então, eu acho que a grande questão mesmo foi poder ouvir também outros colegas, entender como é que estavam trabalhando, ter esse acolhimento por parte dos clientes, a aceitação por parte dos clientes, e entender que era um momento meu de angústia e que aquilo em algum momento ia passar. E passou, né? Então, é Exato. normal, né, Vini, a gente se sentir assim angustiado também. Sempre diante do novo a gente tem uma certa resistência, né? Esse é um novo assim inimaginável, né? A minha geração nunca acompanhou uma situação dessa. A última vez que foi a gripe espanhola foi há um bom tempo, né? E a minha reação foi realmente essa. Eu vi que algumas pessoas comentaram aí, Thaís, outras pessoas, né? Colocaram que se Uhum. sentiam paralisadas. Eu parei, eu fiquei assim umas 2 semanas processando para depois eu poder pensar em alguma coisa, voltar para as redes. Mas é um estado de paralisação mesmo. E depois, passada essa primeira fase inicial da paralisação, a gente começa a se reorganizar e a pensar Uhum. estratégia. Uma Uhum. coisa que você falou aí, né? Eu tenho várias perguntas aqui para te fazer, mas uma coisa que você falou, já trouxe, e eu quero dividir aqui e trazer também para quem está escutando, é que assim, de fato, essa modalidade online é uma modalidade que não vai atender a todo mundo. Nem Uhum. todos os clientes vão se sentir à vontade e nem todos os arteterapeutas também vão se sentir à vontade de atender dessa forma. Então, assim, eu acho que essa reorganização, né? Eu já quero te perguntar como é na prática que você está se reorganizando, mas eu acho que assim, esse autocuidado que você falou, a gente cuidar da Uhum. gente, ações, né, de estar em terapia e também essa coisa assim de entender os nossos limites. Nem todo mundo vai poder fazer mesmo. A gente precisa se reinventar, né? Uhum. Não existe uma técnica que abranja 100% das pessoas, ou uma modalidade. Então, isso é normal. Nara teve perdas, eu tive perdas, todo mundo, a gente está passando por esse momento. Então, Uhum. a gente não pode se obrigar, né, a atender todas as pessoas, né, que todo mundo fique, e também entender que nem todo arteterapeuta também vai se sentir confortável com essa modalidade. Mas me fala, Uhum. Nara, como é que passada essa angústia inicial, esse estranhamento, como é que você foi se reorganizando? Me fala um pouco disso, da tua Uhum. da sua retomada. Eu acho que essa questão que você toca do autocuidado, né, é imprescindível que a gente se olhe sempre, né? O ideal é que a gente esteja sempre nesse processo, mas o ritmo frenético da vida, muitas vezes a gente vai perdendo, né, esse link, assim, constante, né, com o autocuidado. E aí eu acho que partiu daí, né? Eu tinha mais ou menos um mês que eu tinha parado a terapia, e aí eu percebi que era o momento de voltar, embora eu achasse que dava conta sem a terapia, né? Antes do corona. E aí voltei para a terapia
reiniciei o processo, o que foi muito importante eu poder falar com alguém sobre aquilo, né? Porque embora eu pudesse compartilhar com a família, é diferente a gente compartilhar com um profissional sobre essas angústias, onde ele vai fazendo pontuações, né? Que é para trazer a gente para a realidade, enfim. Mas também, além de organizar esse corpo mental e o físico também, né? Porque eu pude fazer automassagem, eu pude tomar alguns chás que é o que eu uso geralmente para me cuidar. É poder pensar estrategicamente também, né? Quando começou a descongelar, eu sentei e disse, pronto, a situação é essa, a gente não sabe quando é que a gente vai recomeçar, quando é que a gente vai poder sair de casa, então vamos ser estratégica, né, Nara? E assim, quem participa de atividades comigo, eu gosto muito de usar essa palavra para a nossa vida profissional enquanto terapeuta, né? Porque a gente muitas vezes, por ser muito da intuição, quem é arte terapeuta, muita gente da arte, ficar muito no subjetivo, a gente muita gente tem a dificuldade de colocar os pés no chão e traçar o que precisa fazer. E aí, nesse momento, eu me segurei mesmo no que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho condição de fazer. E aí fui sondando dos clientes que material eles tinham, né? A maioria tinha lápis de cor, alguns tinham lapiseira também, alguns tinham revista, outros não. E aí eu fiz uma listinha básica do que é que poderia se encontrar numa casa que não fosse, que a pessoa não precisasse sair de casa e não necessariamente precisasse comprar, mesmo que seja pelo correio, né? E aí a gente foi pensando em estratégias, né? Foi pensando em alternativas. E eu acho que isso é muito do nosso movimento arte terapêutico, né? Se a gente não tem uma coisa, a gente faz com a outra, e isso vai estimulando, inclusive, o nosso fazer criativo. Então, eu passei essa lista com itens do dia a dia que poderiam ser encontrados, e também pensei em coisas que poderiam ser feitas em casa, como a gente chegou a conversar um pouco, né? Como, por exemplo, a tinta que a gente pode fazer em casa. Né? Tinta, quem não tem corante, Vini, por exemplo, deu a sugestão da gente usar os corantes que vêm dos próprios alimentos, né? Tecidos, isso, que talvez não tenham um tecido disponível em casa, mas tem aquela roupa que você não está usando mais e que você pode usar aquela roupa para uma produção. Plantas, tem pessoas que têm plantas em casa, então a gente pode utilizar na produção, em produções também. Grãos, para os clientes que não tinham revista, eu fiz um acervo de imagens, pensando nos principais arquétipos e imagens relacionadas a arquétipos e imagens livres que eu gosto, que eu pesquiso na internet também. Mandei para algumas pessoas e quem tinha disponibilidade de impressora imprimiu. Então a gente pode utilizar a colagem também a partir daí, né? Então, assim, é a coisa do reinventar mesmo, né? E eu acho assim, Nara, particularmente, eu acho que se reinventar é um se reinventar da profissão, sabe? A gente, como arte terapeuta, não vou nem falar do arte terapeuta, eu vou falar do terapeuta como uma forma geral. Eu, por exemplo, eu sou psicólogo, né? Então, antes de trabalhar com as terapias, eu já trabalhava com terapias. Mas a gente é muito focado, assim, na materialidade das coisas. Eu sempre recebo proposta de supervisão, de aula, de pessoas que são de fora de Salvador. Eu sempre resisti muito a isso. Então, eu acho que isso tudo vem para a gente ativar o nosso potencial criativo e olhar para essas ferramentas de uma nova forma. Então, eu acho que é desde essa coisa, assim, sabe? De se apropriar das redes, né? Há uma discussão muito de hoje, assim, do que são as mídias, as redes sociais, que é uma endemonização das redes sociais. Mas hoje é um instrumento profundo de trabalho. Eu tenho feito trabalhos, tanto individual como com grupo, e eu tenho sentido uma riqueza muito grande. E tanto assim, se apropriar dessas ferramentas. Então, eu acho que é o momento, assim, de nós, arteterapeutas, nos atualizarmos profissionalmente, sabe? Então, se eu não sei mexer com as plataformas digitais, com os aplicativos de chamada de vídeo, eu vou buscar um tutorial no YouTube, sabe? Eu não sei usar o Skype, eu não sei usar o Hangout, sabe qual é o mais seguro? Então, assim, a gente precisa se mexer, tanto nessa coisa técnica, né? Eu preciso de ter uma conexão boa de internet para atender esse cliente. Então, são coisas muito positivas.
mas também com essa questão que você está falando da criatividade no setting terapêutico, nessa questão da tinta mesmo. Tem várias receitas na internet de tintas que você pode fazer com maisena, e você pode usar a beterraba, por exemplo, para dar um tom mais avermelhado, a cenoura, um tom alaranjado, o couve, para o verde. Tem várias receitas de material para modelagem, o próprio papel machê, receitas de modelar, que são coisas que a gente pode estar utilizando nesse momento. E eu acho que é um convite também para a gente sair um pouco dessa forma de fazer arte terapia que é focada 100% nas artes visuais. Você Sim, sim, entende? sim, 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 sim. E, Muito. assim, ó, pensar a palavra como uma coisa simbólica, pensar a Uhum, imagem só como uma uhum, coisa simbólica, né? Então eu acho que é um momento assim da gente se reinventar realmente, não é? uhum, uhum. É, E, eu e acho poder aprender com os clientes, inclusive, né? Porque teve alguns momentos que surgiram propostas que antes não surgiam dentro do set terapêutico. Né, que eu sei. trazia a proposta da atividade, a gente via que não dava para fazer juntos, porque também rolou dessas, né? Da gente deu propor uma atividade, a gente vê que naquele momento não tinha condição de fazer e o cliente mesmo propôs. E se a gente fizer assim? Então é poder Exato. também tá nessa escuta, né? Poder estar nessa escuta. Eu aprendi, um parêntese, né? Eu aprendi que quando a gente faz massinha de modelar de farinha de trigo, a gente pode assar depois. Eu não sabia disso. E aí aquilo ali fica materializado e tem todo o processo alquímico, inclusive, que a gente pode trabalhar nesse contexto, de ir para o forno, de sair do forno, enfim. Então, são outras possibilidades, inclusive, que vão surgindo a partir de uma suposta escassez, né? Outras possibilidades vão surgindo a partir daí. Exatamente. Uma coisa também, Nara, que eu penso assim, eu quero ver como é que você pensa isso, porque eu sei que você trabalha nessa perspectiva, que é assim, ó, a arte terapia, ela sempre tem um viés muito coletivo, Uhum, não é? A questão dos grupos. Eu sei que tem cursos de arte terapia no Brasil que o estágio obrigatoriamente passa por grupo, né? No nosso curso a gente teve a opção de escolher atendimento individual ou atendimento em grupo, mas tem cursos que passam exclusivamente pelo coletivo. E a gente faz as oficinas, né? A gente trabalha muito com o coletivo, mas nesse momento as redes, sabe? Eu sinto assim como um uhum, instrumento poderoso para a gente trabalhar o coletivo. E assim, talvez a gente não consiga, assim, inicialmente, terapeuticamente, porque a gente está aprendendo mesmo a lidar, assim, tudo que a gente está falando aqui, a gente não está querendo impor uma regra, né? Nem tem um fazer certo, o próprio uhum, Bach se adaptando a esse momento, mas é muito importante que a gente pense nessas coisas. Mas, assim, talvez a gente não consiga abranger esse coletivo terapeuticamente, fazendo uma oficina, mas com a psicoeducação, sabe? Porque nós, arte uhum, terapeutas, nós nos colocar nesse momento nas redes para levar uhum, fazer uma live, sabe? Eu sou uma arte terapeuta que trabalho muito com o feminino, com grupos do feminino. Então, faz uma live, leva de alguma forma para o coletivo, sabe? O teu uhum, conhecimento, não é sobre o sim, feminino, sobre a ansiedade, sobre todas essas questões, sobre o novo, sobre o potencial criativo. Gente, o que é que a gente uhum, precisa mais do que potencial criativo, né? Que é a uhum, nossa possibilidade de enxergar soluções uhum, possíveis, né? Então, eu sim. acho que a gente tem que reinventar as formas de trabalhar. Eu vejo que você faz muito, assim, eu acompanho o seu trabalho nas redes, né? Você trazendo viés mais das questões raciais, mas não sei se faz sentido isso que eu estou falando para você. Sim, 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 total. E eu acho que, de repente, é inclusive um momento de despertar pessoas que não estavam sensíveis a essas questões, né? Para entenderem a importância dessa educação emocional, inclusive, né? Que não seja necessariamente através, né, inicialmente, de um processo individual, nem de um processo de grupo, mas através de uma palestra que a pessoa se sente tocada, né, a conhecer mais sobre aquele tema, mas a conhecer aquele tema em si, né? Então, eu também acho que é uma ótima alternativa, né? E aí a gente vai ampliando as nossas possibilidades de atuação também, porque eu acho que também é algo que precisamos olhar para a gente, né? E ver quais são as nossas possibilidades de atuação, né? Claro, né? Como você falou inicialmente, né?
que nem todo mundo vai se adaptar no online, nem todo terapeuta vai se adaptar, nem todo cliente vai se adaptar, e nem todo mundo quer também ampliar as possibilidades de atuação. Mas muitas vezes, poder experimentar as possibilidades de atuação, né, só o experimentar é poder entender qual é o meu lugar nessa jornada mesmo, porque talvez eu só tenha experimentado o atendimento individual. E nessa jornada eu poder experimentar uma live, por exemplo, é poder entender que eu posso ser palestrante também, que eu posso ser professora também, enfim, né? E através É. da experimentação a gente ir conhecendo outras personas profissionais aqui dentro. Lena perguntou, falou assim, né, que ela se deparou, ela falou aqui nos comentários, ela se deparou com a resistência dos clientes. E tem uma outra pessoa que colocou aí atrás sobre a dificuldade de cobrar. Eu não entendi o que é, se a pessoa puder comentar mais um pouco. Mas dentro disso que você está falando, Lena, Nara, essa coisa da resistência dos clientes, né? Eu acho que é meio que normal que algumas pessoas tenham uma resistência. Mas aí eu acho que vale algumas estratégias nossas também. Do tipo assim, ó, se o cliente não aceitou no primeiro momento, né? Talvez seja um estranhamento com a rede social, com tudo. Eu acho válido, por exemplo, a ideia de depois, assim, não passa uma semana, duas, você entrar em contato com a pessoa, saber como ela tá. Posso fazer uma videochamada com você para a gente conversar? Uhum. Tá nesse momento, sabe? Para ela ver, ela entrar em contato com aquilo e ela ver que talvez não seja o que ela pensava, ou vamos fazer uma experiência, eu não vou te cobrar nada, sabe? Uhum. Ou Uhum. então, tem pessoas que a gente atende que não tem esse traquejo com as tecnologias. Então eu acho também que Uhum. vale, por exemplo, você entrar em contato com a pessoa, vamos testar como é que funciona, você Uhum. explicar ou até gravar um pequeno tutorial para as pessoas, né? Ou disponibilizar um pequeno Uhum. tutorial para as Boa, pessoas. muito boa. As coisas funcionam, porque é muito do estranhamento. E aí, quando a pessoa ela Uhum. entra em contato. Porque pelo menos é isso que eu tenho sentido, assim, né? Uhum. Óbvio que não é a mesma coisa, pensando na produção, de você estar ali diante da produção, mas o principal, que eu acho que Nísio da Silveira traz isso, e outros autores também trazem, que é o contato afetivo, isso é preservado. O vínculo é Uhum. preservado. Então, eu acho que vale Sim. a pena se usar a criatividade nesses aspectos também. Sim, 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 sim. Eu tenho uma cliente de 67 anos que ela tem o WhatsApp, ela usa o WhatsApp, mas fazia chamadas de vídeo muito assim restritivo assim para uma irmã que mora em outra cidade, para um irmão. E aí a nossa primeira sessão virtual foi assim o acontecimento. Toda sessão ela passa batom, se arruma toda e senta em frente ao celular e diz assim: vamos lá, passei batom, acabei de passar batom para o nosso encontro. Então tem toda uma preparação, inclusive, né, para esse processo. Não é só a terapia, não é só sobre o processo terapêutico, é sobre afeto, é sobre outras questões que, inclusive, nesse momento precisamos, né? E é uma pessoa que mora só, né? Então, é o acontecimento, né? É um dos acontecimentos importantes da semana dela. E aí eu acho que Inclusive, o que você traz sobre mostrar possibilidades ao outro, né? Eu acho que isso daí também é muito bacana, porque às vezes o que falta é um estímulo mesmo, né? Nara, assim, ó, talvez alguns arteterapeutas aqui não gostem do que eu vou falar, Uhum. talvez não se agradem, mas assim, eu sei que o nosso trabalho é pautado na materialização, né, nas produções. Mas eu acho que diante desse momento, se a pessoa, por exemplo, ela não tem uma plataforma digital e você pode fazer uma ligação, sabe? Você Uhum. pode entrar em contato com a pessoa de outra forma. Eu acho que manter o vínculo, que dá o suporte terapêutico, talvez seja assim, no momento da emergência do que a gente está vivendo, seja até mais importante do que necessariamente ter uma produção, sei lá, você entende o que eu quero falar? Então, assim, Sim, e ó, a fala traz tanto conteúdo simbólico, né, Vini, que a gente pode aproveitar, inclusive. é claro que a proposta da terapia é a produção e a gente Uhum. Uhum. isso, mas eu posso trabalhar escrita terapêutica, Uhum. sabe? Uhum. Trabalhar ligação do celular à escrita terapêutica, né? Uhum. Essa questão da videochamada, tem alguns aplicativos, eu sei que o Zoom faz isso, o Hangout faz isso, que eu peço quando as pessoas fazem a produção para elas fotografarem e aí a Sim. pessoa me manda pelo aplicativo, entende? E aí Uhum. vejo a produção. Então, é isso, gente. Ó, não tem uma receita de bolo.
É tudo novo para a gente, é novo para psicologia, é novo para arte terapia, é novo para musicoterapia. Todos nós da área terapêutica, a gente está tendo que reaprender. O que eu acho que é complicado nesse momento é a gente se manter isolado. Uhum. Sim. Eu acho que esse contato, esse vínculo, essa troca de experiências, eu acho que isso é fundamental. E experimentar possibilidades, sempre pensando na ética, mas ir pensando muitas novas possibilidades, né? Uhum. Sim, sim, sim. Ô, Nara, deixa eu te falar uma coisa assim. A pessoa comentou aqui a questão de cobrar o valor, né? Tem dificuldade de entender o valor do atendimento online, como se o atendimento online fosse menor, não sei, me veio isso aqui, como se o atendimento online ele fosse menor do que o atendimento presencial, né? Ou tá cobrando online. Uhum. Você quer falar sobre isso? Vou falar rapidamente, tá? Lá é complicado. É, Oi? Beleza. Primeiro, eu acho que é bacana a gente. E aí vem a Nara administradora no contexto, né? A maioria de nós locamos sala, né? No meu caso, eu loco sala. A maioria também não teve nenhuma isenção nesse momento, né? Porque os donos de sala, né? Não Os querem. donos de imóveis não necessariamente, né? Abrem mão nesse momento, enfim, né? Não negociam. E temos todos os outros custos que são agregados à nossa vida profissional, né? Então, parece que o terapeuta é aquele que chega e senta no lugar, né? Mas o terapeuta é um empreendedor que, antes de chegar e sentar, montou aquela estrutura, que está administrando, né, mensalmente uma empresa e que tem todos aqueles custos que não param, os boletinhos não param de chegar, né? Então, acho que isso daí é um ponto importante para a gente pensar em definir novos valores nesse momento. Eu acho que um segundo ponto é a gente poder pensar nos custos que a gente tem de recurso, exatamente falando, né? Embora a gente, em alguma sessão, a gente tenha um custo maior, mas são custos que, se a gente diluir pela quantidade de clientes e ao longo prazo, são custos muito pequenos por sessão, né? Isso é o segundo ponto, né? E eu acho que o terceiro ponto vem da demanda do cliente também, né? E a gente poder fazer a leitura sobre esse cliente. Eu, por exemplo, atendo muitas funcionárias públicas que até então não tiveram não mexeu em nada no salário delas, ou seja, elas estão trabalhando de casa, algumas outras não estão trabalhando, né? Como o senhor aqui falou, né? Tem o nosso investimento de tempo, de estudo também. Eu, analisando a minha clientela, eu posso entender quem realmente tem condição de manter pagando ou não. Eu tenho condição de entender que, se aquela pessoa pediu para suspender, mas estava engajada no processo, eu posso ser sensível e perguntar, né, o porquê. E aí, a partir daí, negociando caso por caso. Eu acho que não é o caso da gente, né, abrir essa possibilidade inicialmente. Eu acho que precisa mesmo ouvir, né? Justamente ter uma escuta empática, entender o que é que aquela pessoa vai trazendo sessão por sessão sobre as dificuldades que ela está passando, também É. financeiras, né? Eu acho, Nara, assim, também que além, eu concordo com tudo que você falou, acho a sua colocação importantíssima, a gente tem que pensar mesmo na nossa hora, né, nosso valor de trabalho. Eu penso também uma coisa, assim, sabe, essa coisa do valor, eu acho que isso está numa ferida, que é uma ferida do arte-terapeuta. Eu acho que é um tema, Uhum. assim, que está fora do arte-terapeuta, Pois sabe? é, as Bart precisa tocar nisso também, né? Vamos marcar uma live aí, ó, Thaisa e Carla aí, que são nossas próximas, vamos Pois pensar aí nessa é. possibilidade. Acho que toca numa coisa assim que é realmente a sombra do arte-terapeuta, sabe? A ferida do arte-terapeuta. Essa questão de validar o nosso trabalho. A gente tem conteúdo, a gente se formou, a gente investiu no curso, a gente estuda, a gente investe em materiais, a gente investe em oficinas. Então, Uhum. assim, a gente sustentar o nosso valor enquanto profissional, sabe? Eu sempre lembro daquela história que você contou quando a gente, uma formação, não lembro, do sonho que você teve, né? Quando você queria fazer o curso de psicologia. Então, assim, tem muitos profissionais que ainda estão nessa perspectiva. Então, assim, Uhum. gente,
terapia é linda e o que a gente tem para oferecer é maravilhoso. E as pessoas só vão dar valor quando a gente sustentar isso. Quando a gente acredita nisso, né? Então, assim, você é psicólogo, você está num lugar, realmente eu estou num outro lugar por ser psicólogo, mas quem é somente arteterapeuta tem que estudar muito, tem que investir muito, tem que atualizar muito, e tem que sustentar o seu trabalho, porque o que você tem para oferecer é maravilhoso. Não sei se você quer contar a experiência aí com o seu sonho. Ia te pedir para contar, queria saber se dava tempo, porque eu adoro contar esse sonho para arteterapeutas, principalmente, né? No iniciozinho da carreira como arteterapeuta, né? E só um parêntese, né? Eu tinha muita insegurança inicialmente enquanto arteterapeuta. E aí eu já trago uma pergunta, né? Que profissional iniciante não sente insegurança? Né? Só que para mim, a minha insegurança era porque eu era arteterapeuta e não tinha a psicologia. E aí me inscrevi no vestibular de psicologia da UNEB e dormi na noite anterior de fazer a prova. Na noite anterior de fazer a prova, eu tive o seguinte sonho. Eu sonhava que saía da casa de minha mãe, com meu filho no braço, que na época era menor ainda, eu acho que ele devia ter 2 anos na época. E só que para fazer a prova, eu precisava passar de armarinho por armarinho. Eu precisava me enfeitar. Eu precisava enfeitar o rosto, passar maquiagem, usar glitter, colocar peruca. Precisava passar nos armarinhos para me enfeitar. Passava em um armarinho, batia, estava fechado. Passava em um armarinho, batia, estava fechado. Passava em outro, não conseguia encontrar nenhum armarinho aberto. Não consegui me arrumar. Não consegui colocar essa máscara, né? E aí, quando eu chegava no sonho, quando eu chegava na porta da escola que eu ia fazer a prova, o portão estava fechado. E aí o sonho acabou aí. Aí eu acordei de manhã, contei o sonho à minha mãe, porque eu tinha ido dormir na casa dela nessa noite. Eu disse assim, mãe, eu vou fazer essa prova, porque eu já paguei a inscrição. Eu sei que eu não vou passar, e agora eu estou tranquila porque eu não vou passar. Porque eu entendi agora, caiu a ficha, que neste momento o meu lugar é a arte-terapia. E aí é meio que poder olhar para si sem se comparar com o todo, né? Eu acho que vai muito por aí. Quando a gente foca em si, no que é que eu posso fazer enquanto arteterapeuta, quais são as minhas possibilidades, o que é que um arteterapeuta, inclusive, pode até onde um arteterapeuta pode ir e que um psicólogo, inclusive, não atinge, né? Por conta de todas as ferramentas que a gente tem, foi que aquietou, né? E aí eu me lembrando que no finalzinho do ano passado, eu falando com um colega que queria participar de um evento específico de psicologia, porque é interessante, a gente precisa conhecer, tem outros tipos de discussões, né, que a gente gosta de ouvir também. Ele falou assim, mas Nara, por que você não faz psicologia? Você seria maravilhosa enquanto psicóloga. Aí aquilo chegou, se fosse em outro momento complexo, ia, né? Mas eu disse assim, amigo, eu tô bem fazendo o que eu faço. Eu quero ir lá para ouvir vocês. Eu quero entender o que é que tá rolando na psicologia e para saber o que é que eu posso agregar na minha carreira. É só isso. E aí a gente vai entendendo, né? Vai ocupando o nosso lugar de conforto dentro da nossa área, né? E eu acho que o momento exige isso, né? Sustentar o atendimento online, sustentar a importância desse atendimento, sustentar o valor também. Ó, como a gente está com o tempo assim regrado, né? Aqui no Instagram a gente só tem 1 hora, eu vou responder aqui 3 perguntas que fizeram, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho mais assim dessa coisa mais prática dentro do setting, sabe? Essa questão das produções, da gente pensar isso juntos aqui, para a gente caminhar para um fechamento. Mas, respondendo aqui, o pessoal da Amarte, né, que é a Associação Mineira de Arteterapia, perguntou sobre uma live aí entre associações. Eu já digo que nós das Bart aqui super topamos, tá? A ideia. Inclusive, está pensando isso, em convidar pessoas de outras associações, para a gente trocar, né? Eu acho que a gente tem muito a aprender. Então, a gente pode conversar, sim, sobre isso. Adorei a ideia. Alguém perguntou qual é o título dessa live, né? A gente está falando aqui sobre o atendimento o atendimento online em arte-terapia, que é isso, essa novidade que a gente está vivendo, esse momento novo, e a gente está juntos aqui com um espaço de troca, pensando de que forma a gente pode
colaborar, trocar um com o outro, né? Crescer juntos nesse momento. Teve uma pessoa que perguntou qual é o valor de atendimento em arte-terapia. Aí, assim, a gente não tem uma tabela, uma, um parâmetro, assim, né? Parâmetro. Isso, a gente não tem isso, assim, estabelecido. Se eu tiver enganado aí, alguém me corrija, mas até onde eu sei, a gente não tem um parâmetro assim. Então, isso varia bastante, mas não é muito diferente do que as outras práticas integrativas estão cobrando aí nos atendimentos, né? Bom, Nara, postas essas respostas, eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre, alguém perguntou aqui rapidinho, sobre o calendário para nós nos programarmos. Vai ser toda segunda-feira, só não sei se a gente vai fazer quinzenal ou semanal, mas vai ser sempre às segundas-feiras as nossas lives. Mas assim, eu queria que você falasse assim sobre o atendimento na clínica. Eu queria que você dissesse assim para mim: você tem sentido dificuldade? Você acha que está valendo a pena? Não está? O que é que você está fazendo? Me fala um pouco assim das produções em si, que eu acho que é o grande receio, né, dos arteterapeutas. Uhum, uhum. Essa questão, sim. Como? Falhou no finalzinho. No final, eu perguntei assim: como é que está essa questão para você? Ah, certo, beleza. Agora está mais confortável. Sinto muita falta do material disponível ainda, né? Como, por exemplo, eu penso assim, poxa, nesse momento seria tão bom trabalhar com argila. E eu sei que talvez e lanço a proposta, embora seja diferente, né? Trabalhar com a massinha de modelar feita de farinha de trigo e tudo mais, mas percebo algum tipo de dificuldade daquela pessoa mesmo, né? De resistência, que no setting terapêutico seria diferente, né? Percebo que seria diferente. Então, eu acho que isso tem sido um desafio, né? Estimular Uhum. que as pessoas sejam proativas nesse processo também, entende? Porque elas estavam habituadas a chegar lá e ter Encontrar todo o tudo material pronto. disponível. Então, eu percebo alguma indisponibilidade, né, de algumas pessoas, não é de todas, né? E aí, recursos que eu tenho usado muitos mitos, tenho usado algumas induções também, tenho usado metáforas, parábolas, né, os textos de maneira geral para as sensibilizações, tenho feito meditações também, como eu já falei, né, a questão do acervo de imagens, para quem não tem revistas disponíveis ou que tem pouca disponível também tenho feito, mas algumas coisas que eu já fazia, mas não fazia tanto no setting terapêutico, trabalhar com fotografia, e fotografia de dentro de casa mesmo, né? Então, eu tenho uma cliente que mora nos Barris e que a vista dela, ela vê uma grande parte da cidade. E aí, em algum momento da sessão dela, surgiu essa coisa do olhar para fora, né? E aí eu solicitei que era um resgate para ela também, essa coisa da fotografia. E aí a minha orientação, né, a minha sugestão foi que ela pegasse momentos diferentes do dia e pudesse fotografar essa cidade, ou cheia ou vazia, enfim, fotografasse o que ela estava contemplando no momento. E a partir dessas imagens surgiu uma gama de possibilidades, né, porque foram abrindo outros temas. Eu vou até fazer uma postagem entre amanhã e depois sobre visitas virtuais a museus. Eu tenho feito isso, porque eu sou apaixonada por museus, e tenho visitado online os museus. Então, por exemplo, hoje eu fiz a visita ao Museu de Salvador Dalí. Gente, o que é aquilo? Sabe? Então, é algo que eu tenho indicado também aos clientes, que é poder visitar, poder printar aquilo que te choca ou aquilo que te toma, e a gente poder dialogar com essas imagens também. Além também de ter a possibilidade das questões projetivas, né? Enfim, e ser uma Uhum. atividade diferente para elas dentro de casa também. Reforma de roupas também, né? Porque a gente poderia pensar na máscara, mas aí a gente usa a roupa como uma possibilidade da gente pensar em outras personas para essa pessoa. Maquiagem também tem sido uma possibilidade, né? Então, é aquilo
que a gente vê nos livros algumas coisas, mas no contato e na conexão a gente vai despertando outras possibilidades e a gente vai se experimentando também em casa, né? Eu tenho um cuidado muito de planta e estou entendendo como isso tem repercutido em mim. E aí a possibilidade de eu fazer esse convite para quem tem uma planta que está abandonada em casa e a gente entender o sentido dessa planta abandonada em casa. É isso, usando de tudo um pouco mesmo, né? Eu tenho sentido em algumas pessoas assim um esvaziamento, né, de repertório no setting, sabe? A gente vinha de um contexto onde a gente tinha assim muitos estímulos, né? No trabalho, a gente ia na rua, a gente saía de casa e é muito estímulo para a nossa consciência. E hoje a gente está no momento em que a gente se fechou dentro de casa e a gente não tem esses estímulos. Eu sinto que com isso algumas pessoas empobreceram o repertório terapêutico. E aí, o que eu tenho usado também? Eu tenho usado de outras ferramentas. Assim, a gente entende que isso tudo é um convite para olhar para dentro de si, mas é isso. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho usado bastante, oráculos. Uhum. Entende? Então, os oráculos arquetípicos, oráculos das mandalas, e ali a gente traz, e a gente vai conversando, entra a técnica projetiva, é isso que você está falando. Uma coisa que eu acho, Nara, que assim, é muito importante, além dessas técnicas, né? Eu também tenho trabalhado muito com escrita terapêutica. Eu sempre gostei de trabalhar com escrita criativa, né? Agora está Uhum. sendo muito. Mas uma coisa que eu acho que é importante é assim, ó. As orientações. E eu acho que isso é um cuidado, tá? E aí eu já vou falar disso. Sim. Trai algumas perguntas que as pessoas fizeram aqui, né? Algumas orientações, assim, orientação. A orientação no setting, ela deve ser muito clara, muito clara. Eu acho que nesse momento que a gente está atendendo online, isso tem que ser assim, sabe? Tem que ser muito claro. Então, dá orientações bastante claras. Falar o propósito de estar fazendo aquilo, para não parecer que a gente está enchendo linguiça, que a gente está procurando uma atividade para encher o Uhum. tempo. Não é? Porque quando a gente Uhum. propõe uma atividade, tem uma Muito finalidade bom. terapêutica, falar a finalidade daquilo, pedir um feedback, não é, do cliente e pensar sempre naqueles 3 estágios da arte terapia, né? Aí já entra aqui um pouco o meu lado professor, né? Mas é o Uhum. informação, informação e transformação. Então a gente Uhum. pensa, isso pode se dar. Isso pode se dar com uma fotografia. Eu adorei essa sugestão que você deu. Já vou pensar em onde é que a gente pode utilizar, até porque a gente está na era do selfie, né? Então a Uhum. fotografia. Pois é. Mas, por exemplo, eu trabalho com miniaturas no consultório e algumas pessoas hoje a gente continua trabalhando. Então eu peço a ela que no espaço onde ela está, ela escolha um objeto que represente tal aspecto. E ela Maravilha. escolhe e a gente continua fazendo o trabalho. Agora, Nara, uma coisa que alguém perguntou aqui, várias pessoas perguntaram, e eu me passei e retomaram agora, é sobre a questão da privacidade. Uhum. Uhum. Não é a privacidade É, dentro de ti. Fale. certo. Eu tive uma cliente que precisou deixar, né, o... Eu tive uma cliente que precisou deixar a terapia nesse momento por falta de privacidade na casa dela. E tive uma que me procurou e não pôde iniciar também nesse momento porque mora numa casa cheia, ou seja, a pessoa, uma casa cheia com outras pessoas e o que ela falar vai reverberar e as outras pessoas vão ouvir, ela não vai se sentir à vontade, né? Isso é o lado de lá, né? O lado de cá. O lado de cá, né? Eu acho que para nós, né, que nos formamos terapeutas, é poder entender como é que a gente pode fazer do nosso cantinho da casa, do nosso cantinho não, do nosso cômodo da casa, o nosso setting terapêutico. Então, eu tenho atendido todos os dias no mesmo lugar, eu tenho atendido no meu quarto, onde naquele momento ninguém pode entrar, onde as pessoas que estão na minha casa sabem que eu estou trabalhando e que, inclusive, não pode fazer barulho e que não vai ter nenhum tipo de interferência naquele momento. E isso também é conversado com o cliente. Tenho tido dificuldade com uma cliente, né, na casa dela, né, mas entendo também que são os processos pessoais e aí a gente acaba trazendo isso também para o processo e entendendo o porquê que ela se deixa ser invadida, né?
mas eu acho que é muito formar esse contexto de que para mim está entendido. E quando Uhum. eu entro no meu quarto, eu digo assim, digo para minha mãe, para minha irmã, para meu filho de 5 anos, ó, agora eu tô indo trabalhar. Me arrumo, passo batom, visto uma roupa que eu iria para o trabalho e estou indo trabalhar, porque ali é meu trabalho nesse momento, né? Então, é meio que a gente poder criar essa atmosfera de setting terapêutico para que o outro sinta do lado de lá que é confiável, né? É. Ó, pessoal, a gente está caminhando para o final. Se teve alguma pergunta que ficou em aberto, a gente se passou, vocês quiserem colocar aqui, a gente tem esses minutinhos finais para responder. Sobre essa questão da privacidade, Nália, eu também tenho uma cliente, né? No meu caso, foi uma pessoa só que não pôde continuar por conta disso. Tem cliente que já aconteceu assim, naquele dia, não está com privacidade, a pessoa ter ido para dentro do carro, na garagem, para fazer a sessão, e a gente Eu conversa, acho que é isso que eu vou sugerir a ela, sabia? Arrasou! né? É. De lá para dentro do carro para fazer a sessão. Tem gente que não tem realmente essa possibilidade, mas a gente precisa pensar nisso. Eu acho assim que o arteterapeuta, porque essa coisa da privacidade é das duas vias, né? É tanto o cliente ter a privacidade dele e também assim nós do lado de cá da arte-terapia também colocar essa questão da privacidade, né? Porque assim, ó, primeiro, eu acho que o arte-terapeuta, gente, ele tem que estar instrumentalizado. Então você não vai atender da sala da sua casa com a criança passando, com não sei quem, sabe? Tem que ser um lugar que seja sigiloso, que tenha privacidade, como Nara falou. Se você não tem um escritório na sua casa, arruma um lugar, um quarto, um lugar assim, onde você vai entrar, você vai se trancar, as pessoas não vão entrar. Ali naquele momento é o seu espaço sagrado, é o seu setting terapêutico. Você vai entrar ali, você vai atender e ninguém, sabe? E você vai falar isso para a pessoa. Eu tenho o privilégio de morar sozinho, então, quando eu comecei a quarentena, eu mandei para os clientes dizendo que a gente estava num espaço protegido, que eu morava sozinho, que não ia ter Uhum. interferência e tudo mais. Mas é colocar para os clientes isso, dar essa segurança também de saber que eles vão falar e que do lado de cá não tem ninguém comigo para estar escutando o que eles estão falando, o que eles estão expondo, e também deixar claro para o cliente que ele precisa também propiciar esse espaço protegido, né? E pensar Uhum. também nas Uhum. ferramentas, porque assim, pensar nas ferramentas que sejam seguras. Por exemplo, né, a gente tem o Zoom, teve aquela problemática toda aí com o Zoom, tem o WhatsApp, né? Quer dizer assim, ó, o Zoom, o WhatsApp, o Hangout, todos eles são ferramentas criptografadas, mas nada é seguro 100%, né? Então, pensar em ferramentas que sejam seguras, que sejam mais profissionais, eu acho que isso é importante, montar esse setting, passar essa segurança para os clientes, né? Alguém perguntou uma coisa aqui, ó, alguém está falando aqui, o uso do fone para o microfone, Sim, né? Eu acho que sim. é indispensável, né? Quando a gente fala assim, acaba pegando mais ruídos também. São esses detalhes, sabe? Eu uso aqui uma luminária, um refletor, que fica na minha frente, porque às vezes cai à tarde e fica escuro, né? Então a pessoa precisa me ver com clareza. Se apegar a esses detalhes técnicos também, né? Porque isso faz parte do nosso trabalho. A gente precisa estar totalmente instrumentalizado para que a coisa flua de uma forma profissional, né? E aí a gente Isso. consegue sustentar o valor e o profissional que somos. Alguém perguntou Uhum. o valor médio de atendimento na Bahia. Eu não sei se a pessoa entrou depois, mas a gente não tem aqui na Bahia e eu acho que não tem também no Brasil, não é? É uma tabela de valores, assim. A gente vê que não estão se afastando, assim, do que são as outras práticas integrativas. Mas eu não teria, assim, um valor médio para dizer para você. É até um dos objetivos nosso, levantar isso, fazer esse levantamento, né? Mas, ó, muita gente agradecendo. Alguém colocou assim, eu como estudante concluindo de terapia, gostei muito dessas orientações para Uhum. poder, mas todo esse papo foi muito esclarecedor, não é? Ó, é isso, assim, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Nara, para ela fazer o fechamento, trazer as considerações dela, mas
Eu queria agradecer a presença de todos vocês. A proposta que a gente está tendo, né, que a Asbart pensou, é justamente essa, é propor um espaço de troca. A gente só está vendo assim, se vai ser quinzenal ou semanal, mas a gente já confirmou com Thaisa Belém, ela vai ser uma das nossas próximas convidadas. Carla Maciel, nossa professora, também já confirmou presença aqui na live. E a gente está pensando aí, já tem um pessoal da Marte para a gente marcar também. A gente vai ter outras lives daqui para frente. E a ideia é essa. Não tem regras, não tem uma receita. A gente tem que estar juntos e tem que estar trocando. A nossa proposta é justamente essa. Lembrando de algumas coisas importantes, assim, ó. Leiam o documento da UBAAT. Às vezes as pessoas me mandam mensagem, né? E a gente está aqui para responder mesmo as mensagens, mas muita coisa já está lá no documento da UBAAT. Então leiam, não é o documento. Quem não tiver, pode mandar e-mail para asbart, asbart.ba, @gmail.com, a gente manda o documento. E a UBAAT pede que as pessoas, elas se cadastrem, os arteterapeutas que estão trabalhando com esse tipo de atendimento, que eles façam cadastro. Então, aqui na Bahia, nas Asbart, a gente tem um cadastro online. Outras associações estão fazendo de outra forma, mas entre em contato com sua associação e se cadastre, porque a partir desse cadastro também a gente está mandando para as pessoas indicações, muitas pessoas estão pedindo indicações. Então eu quero agradecer demais a Nara, né? Foi riquíssimo as suas contribuições. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, tá? E quero deixar a palavra para você também. Obrigada a todos que prestigiaram a gente aqui, tá? E quero deixar a palavra com você. Eu acho que a qualquer momento a gente vai ser derrubado aqui do Instagram. Então vou aproveitar rápido. Aproveite. Primeiro, assim, agradecer novamente, né, o convite da Asbart, parabenizar a iniciativa, né, porque eu acho que realmente a gente precisa, né, desse contato, precisa dessa unidade, né, porque quando a gente tá junto e se sentindo pertencente ao grupo, a gente se sente mais forte, a gente é mais seguro, né, então acho que é isso que as associações têm para contribuir com a gente também, né, não só em termos de legalização e tudo mais, mas fazer a gente se sentir grupo, unidade, pertencente, né? Então, parabéns a Asbart, né, pela iniciativa. O que eu deixo, né, nesse momento mesmo é um convite para a gente poder transver esse momento. Gente, eu não sou romântica em relação a essa situação. Eu acho que nem tudo vai mudar depois que tudo isso acabar. Eu acho que nem todas as pessoas vão estar com o coração melhor. Infelizmente, a minha visão não é tão otimista assim, mas a gente, enquanto terapeuta, que a gente possa transver esse momento e se enxergar de outras formas também, pensando em outras possibilidades da gente, né, enquanto terapeuta. Algumas pessoas me falando, inclusive, em repensar esse lugar de terapeuta, então que a gente possa se rever na medida do possível, né? Também poder trazer, né, a possibilidade, a oportunidade que a gente tem de poder escolher um pouco sobre o que estudar nesse momento, já que a gente não tem pelo menos o desgaste de tempo, né, das idas e voltas. Acho que não é para todo mundo esse monte de curso também. Eu não estou fazendo um monte de curso, porque eu acho que a gente precisa estar bem, a gente precisa, não dá para estar totalmente preenchido até a boca para poder ouvir os outros, a gente precisa ter a medida do vazio para poder entrar, ouvir, entender o que o outro está falando e poder devolver, né? Não estou fazendo um monte de curso, estou fazendo uma leitura literária que é para, né, que nesse momento eu estou podendo fazer. Estou pegando alguns artigos e pegando alguns pontos de livros que eu já queria ver e não tinha tanto tempo, mas não é todo dia também. Estou vendo filme, estou vendo série, então vamos aproveitar para se sentir nesse momento, né? E é isso, gente. Não vamos nos cobrar, né, tanto, porque eu sei que já nos cobramos muito, eu me cobro muito, né? Vamos sentir o momento e vamos ouvir o outro, né? Ouvir as outras pessoas em essência. Eu acho que seria isso aí que eu deixaria como mensagem. 29 segundos restantes. Eu queria, então, agradecer a todos vocês. Concordo com isso que Nara trouxe. Eu acho que escutar o outro e escutar a si mesmo, né? Tem muita gente também se cobrando a ser produtivo nessa quarentena. Tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo, nananã. Escutar a si mesmo, escutar o seu ritmo, respeitar os seus limites. Ó, faltam 10